Quando complica a sua situação, o que você faz? Decide fugir e desiste ou enfrenta com resiliência e fé? Há 7 anos, Tânia Barbosa, professora e fotógrafa, foi diagnosticada com miastenia graves, uma doença rara, autoimune, que causa enfraquecimento muscular, fadiga extrema e outros efeitos. Mas a sua condição ainda teve uma grave piora devido a uma bactéria que a levou a um quadro de cegueira. Como Tânia seguiu seu caminho de milagre é o que você vai ver no programa Você é um Bom Motivo para Viver, a partir de agora. Você é um bom motivo para viver e é também muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. No programa de hoje eu já estou aqui com os meus parceiros, amigos aqui. Dr. Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, obrigado pelo convite. Guilherme Fenelon. Obrigado. Seja bem-vindo. Quem junto. maratona o programa no canal do YouTube já sabe que esses são os meus convidados, parceiros e amigos, assim, já constantes aqui no programa, né? Sempre muito bom dividir com vocês, a gente ter a oportunidade de compartilhar, né, essas histórias que, como a gente sempre diz, são histórias únicas, de bons motivos para viver, mas que por meio dessa partilha tem um objetivo de inspirar você que está aí nos acompanhando por meio dessas histórias. E hoje nós vamos falar sobre a história da Tânia, que já participou do programa, né? Ela compartilhou com a gente o seu testemunho, né, depois de ser diagnosticada com miastenia graves. E todo o processo que ela viveu ali, esse programa está disponível no nosso canal no YouTube da Rede Super. Lá na playlist Você é um Bom Motivo para Viver, tem dezenas de episódios, uma história mais inspiradora que a outra, histórias de inspiração, de resiliência, de fé, histórias de pessoas que ouviram sim de Deus, mas que também ouviram não de Deus e tem muita história para contar para a gente como elas estão vivendo, né, com essas respostas e com esses milagres que elas têm experimentado em Deus. E a história da Tânia está lá, compartilhando várias internações que ela teve, procedimentos cirúrgicos decorrente desse diagnóstico de miastenia. E hoje a gente vai continuar contando essa história. Mas eu gostaria que você que está aí nos assistindo, depois pode ir lá maratonar e assistir, mas para a gente poder introduzir esse assunto para quem está nos assistindo agora, doutor Lucas, o que é a miastenia graves? Vamos lá. Para a gente se mover, né, para a nossa musculatura funcionar, né, existe uma comunicação que vem do cérebro, né, através dos neurônios, e esses neurônios se ligam ali através das sinapses ali com o músculo, né, e manda o sinal e a gente contrai, né? Então, quer dobrar o braço, esse sinal veio do cérebro, o braço dobra. Na miastenia graves, né, por uma questão autoimune, na imensa maioria das vezes, ou às vezes por questão genética, essa junção ali do nervo com o músculo, ela é perdida, né? Então o músculo ele fica sem ter como contrair, né? Porque não tem como ele ser estimulado mais. E a pessoa começa a experimentar sintomas ali de fraqueza muscular, de fadiga, né, que pode acometer qualquer musculatura do organismo. Entendo. E ela passou por todo esse processo, várias internações, vários procedimentos, uns muito invasivos, inclusive, todo o processo, né, de estar muito tempo em um hospital e em decorrência de uma contaminação, né, por uma bactéria, ela teve um agravamento do quadro dela. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Tânia. Em outubro de 2016, fui contaminada por um protozoário que pode ter ocorrido numa jacuzzi, num banho, ou numa lente de contato, que tem o nome de Acanthamoeba keratitis, é o nome da úlcera nos olhos. O que ela faz nos olhos? Com menos de horas, ela se prolifera binariamente nos olhos e deixa a pessoa cega. E novamente eu recebi um diagnóstico precoce. Deus já estava agindo desde esse momento. No dia 11, eu tive o primeiro contato com o médico, que me encaminhou para um hospital mais especializado. No dia 12, eu tive um contato, a primeira consulta com a médica especialista, que em mente ela escutou, é a Acanthamoeba keratitis. Ela me examinou e já veio com o diagnóstico
mesmo antes de ter feito os exames, a convicção da consulta que ela teve. Então, assim, eu vi Deus agindo nessa hora. Ainda assim, como foi na miastenia, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu só via, imaginava, eu não estou enxergando, pode ser uma infecção comum, mas não era. Era grave e eu não sabia. A médica prescreveu a medicação e os colírios não se encontravam no Brasil, só tem na Europa. Eu imaginei, como eu vou conseguir essa medicação? Se no Brasil não tem. E a Acanthamoeba queratite se desenvolve muito rápido no organismo de qualquer ser humano. E em mim, por ter miastenia graves, que estava com o sistema imunológico baixo, proliferava mais rápido ainda. Era um fator muito agravante para a minha condição. Então eu tive a consciência que eu estava ficando cega. Doutor Lucas, para um paciente, de qualquer que seja o tratamento prolongado, como é o caso da Tânia, que já tem quase 10 anos que ela recebeu o diagnóstico de miastenia, quais as implicações, de bactérias, vírus e outras questões que possam vir ao longo do tratamento? Sim, como a miastenia gravis é uma doença, no caso dela ali, que ela falou, uma doença autoimune, vem de origem autoimune, provavelmente ela faz uso de imunossupressores, imunomoduladores ali, que diminuem essa resposta imunológica, esse ataque, que é uma doença autoimune, é o sistema imunológico, que era para proteger da gente de vírus, bactérias, protozoários, atacando o próprio organismo, E a gente tem as várias doenças autoimunes, dependendo da região do corpo que ela ataca. Então, a gente tem que dar uma diminuída nessa resposta, E quando tem essa diminuição, a gente acaba abrindo a possibilidade para que infecções aconteçam, Porque você tem um sistema imune que está funcionando aquém, Você está com um funcionamento abaixo, acaba tendo uma maior predisposição à infecção de vírus, de bactérias, de protozoários, que fica um quadro que se agrava, que prolifera com mais rapidez, que tem o corpo fica mais indefeso, como se ele tivesse ali uma capacidade de se defender menor dessas infecções que podem acontecer com todos nós. E é interessante porque ela já marca ali, assim como na primeira experiência que ela viveu com a miastenia, a gratidão que ela tem a Deus por rapidamente ela ter sido diagnosticada. Então, isso faz muita diferença em qualquer quadro de enfermidade, É até para poder lidar emocionalmente, buscar ajuda e suporte para tudo também, O que acontece, sim, o caso dela, quando a gente tem um quadro, que é um quadro crônico, e você tem ali um tratamento longo, por muito tempo, muitas vezes você pode demorar anos, meses, para poder fazer um tratamento com relação a isso, o que você está buscando com muito afinco é uma estabilidade do seu quadro, Porque a gente sabe que esses quadros têm momentos que tem crise, que tem agravamentos, onde é necessário, às vezes, internação, uma intervenção medicamentosa diferenciada. E o que você mais quer naquele momento é que nada de grave ou que mais grave ainda aconteça. E quando ela foi acometida com essa notícia que um quadro ainda pior do que aquilo estava acontecendo, ela tentou fazer aquilo que era a condição dela, Vou tentar manter a mesma condição emocional de fé que eu tinha para poder sustentar isso agora que mais uma novidade que está acontecendo para mim. Isso. Quais são os desafios de conviver com uma doença crônica? Você vai ter que se cuidar muito, É um tratamento que não tem fim, E é um tratamento que demanda, assim, vários cuidados além da medicação, Não tem nenhuma doença crônica que a gente tenha que só o remédio resolva, A gente tem que adotar um estilo de vida diferente, a gente tem que estar muito atento ali aos sintomas, a gente tem que entender que pode ter períodos ali que se agravam, Você pode ter ali crises, que agravam o quadro, Então, no caso da miastenia, ali, dependendo, a pessoa pode ter uma crise que compromete a musculatura respiratória, E a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, Porque a nossa respiração, por mais que ela seja involuntária, na maior parte do tempo, E a gente pode assumir o controle dela, mas mesmo quando a gente está dormindo ou não pensando, a gente está respirando, Então tem ali só a questão involuntária. Se não tem a comunicação nervosa ali, eu não respiro, O músculo não funciona.
Então, ela tem que estar muito atenta, ela tem que entender muito do que ela tem, ela tem que entender muito de quais são os sintomas, né? Porque ela estava agradecendo ali, a médica ter descoberto rápido. A precocidade, ela é ouro em medicina, né? Ela é ouro, né, no nosso tratamento. Quanto antes a gente diagnostica qualquer coisa, é mais fácil de tratar, né? A infecção, quando ela está no comecinho, é muito mais fácil de tratar do que quando ela já está maior, né? Responde mais rápido, o tratamento dura menos, né? Então, a precocidade, ela é ouro. Por isso que a gente incentiva tantas pessoas a buscarem ajuda, né? Seja por questões físicas ou questões mentais, antes, né? Antes que o quadro se agrave, antes que ele se cronifique. Então, o nome de doença crônica é aquela doença que a gente não tem uma expectativa de cura, né? A gente não tem expectativa de cura, a gente tem expectativa de um controle. E a pessoa, em várias das doenças crônicas, a pessoa pode ter uma vida normal, né? A pessoa pode viver bem, tratando sempre. Isso. E deixando claro que você está ressaltando a expectativa de cura no que diz respeito à medicina, porque assim como doenças crônicas ou doenças raras ou uma doença simples, a gente sempre, né, tem a expectativa em Deus de que isso possa ser milagrosamente, por meio de um tratamento ou instantaneamente curado. Vamos ver como que a Tânia perseverou nessa jornada dela mais uma vez. Em 10 de abril de 2022, eu fiquei cega. Com o corpo sem forças para se mover, até para abrir as pálpebras. Eu fiquei cega e falei: Senhor, está em tuas mãos, eu vou descansar. Não vou ficar preocupada nem nervosa, eu vou descansar nas tuas mãos. Aí passou-se dia 11, sábado, dia 12, domingo, e ele em oração, ele me trouxe a memória: vá em busca do seu milagre. E eu fui. Eu amanheci sem inchaço, sem vermelhidão. Eu amanheci com menos líquidos nos olhos e eu consegui dormir sem dor. E neste mesmo dia, que foi numa segunda-feira, eu recebi o colírio que veio de outro país para eu começar a usá-lo. E eu comecei a usá-lo. No dia 16 eu tinha que retornar à médica para poder acompanhar de pertinho, semanal, como estava o desenvolvimento, por ser binário protozoário. Poderia ir até para o cérebro. Então a médica ficou impressionada. Como que naquela ocasião meus olhos estavam limpos, com uma restauração completamente inédita do que ela já havia visto, do que acontece em relação a outros diagnósticos de outras pessoas, como que foi tão rápido. E ela ficou perplexa com o desenvolvimento positivo e aparentemente eu não tinha nada. A minha visão foi retomando, eu voltei a enxergar, eu voltei a ver, não tive mais dores de cabeça. Voltei com a minha visão, voltou tudo. É linda a história da Tânia, ela é duplamente um bom motivo para viver. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, os dois momentos dela, né, e ela tá bem, tá bonitona, tá linda. Um beijo para você, Tânia, assistindo aí. Eu não fui eu que gravei o depoimento dela, mas estou feliz de te ver assim, bonita, né, cheia de resiliência para continuar. A Tânia, durante todo esse processo, ela passou por muita coisa, né? A gente que tem a alegria de compartilhar ali pela rede social, eu falo que eu tenho muitas amizades no ambiente digital. Então, eu não tenho contato com muitas pessoas, mas eu celebro. E o Infinitos Milagres é o arroba dela. E realmente, a Tânia tem infinitos milagres para poder contar. E a gente vê, Guilherme, a importância de estar aberta para viver um milagre também, né?
Porque, imagina, você já está numa situação como essa, dezenas de internações, vários procedimentos, coisas invasivas, coisas dolorosas, coisas que, como o Dr. Lucas falou, uma doença crônica que abaixa a sua imunidade, que te expõe. Ela antes, você estava perguntando aqui, né? Ela era fotógrafa, era professora, tinha uma vida muito intensa, aquela coisa que você, de repente, é parado por uma enfermidade. Então, você permanecer e perseverar assim é realmente um bom motivo para viver e para a gente poder ouvir também essa história, né? E se inspirar nela, né? O que acontece é que a gente percebe mesmo, as doenças crônicas, elas são momentos que é um capítulo por dia. O que vai acontecer? É claro que a gente vai ter, né, como o Dr. Lucas estava explicando, é muito bacana a gente perceber que quando a gente entra no complexo do que é esse adoecimento, a gente pode melhorar em até alguns aspectos da vida da gente, porque os hábitos são modificados, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer uma atividade, outras coisas em torno disso acabam gerando qualidade de vida para a vida da gente. Mas é uma luta contra essa estabilidade o tempo todo, né, com relação a isso. E quando a gente ouve ela dizer qual que é o nosso ambiente interno para poder esperar até mesmo um milagre acontecer, né? Em que momento que a gente percebe que a nossa esperança ela não foi desconstruída ao longo do tempo, né? Dia após dia, luta após luta, internação após internação, desafio após desafio, eu olho, a esperança está lá, ela existe, ela me persegue, ela me alcança com relação a isso, porque quantas vezes que uma pessoa com um quadro desse pode literalmente desistir, fala assim, cara, eu desanimei, baixei a guarda. O que a gente percebe é que essas coisas, mesmo quando são acometidas, elas também são transitórias. E elas levam depois essa pessoa a outro nível de novo, de uma esperança, e ela é renovada. E é bacana a gente ouvir que no caso dela, realmente a gente pode ter uma remissão espontânea do quadro, você pode ter um milagre instantâneo. Mas ela, né, conta que a medicação veio, que ela começou a usar a medicação, e o resultado foi absurdo, né? A médica ficou completamente admirada com a qualidade do resultado do tratamento que fez. E ela coloca, tá vendo? Esse é o meu milagre. Os milagres que eu coleciono todos os dias para poder estar nessa condição infinitamente, progressivamente e compartilhando dessa história para a gente poder entender que ela é um bom motivo para a gente viver e compartilhar da história dela. Isso. E para a gente fica esse convite a estarmos realmente abertos à cura. A realmente estarmos abertos ao que Deus quer fazer na vida da gente, né? Independente se a gente está compreendendo, se não está, se é fácil, se não é. Ele nos deu uma garantia que nós passaríamos realmente por aflições no mundo, mas que nós poderíamos ter bom ânimo porque Ele venceu todas as coisas. Então vamos ver como ela está aberta a viver ainda mais os infinitos milagres de Deus. Eu tenho miastenia graves, eu estive cega e fui curada. A miastenia prevalece, mas prevalece porque Deus está permitindo e somente Ele sabe o motivo. E eu também não questiono, porque eu estou aberta com a minha vida para o que Deus quer fazer dela, não o que eu quero fazer dela. E eu poder olhar para o verde e o azul do céu e saber que um dia eu perdi isso e hoje eu tenho. É muita alegria, é uma alegria que todos os dias eu lembro como eu fiquei, mesmo sabendo que eu teria forças porque eu depositei no Senhor e eu tive essa chance de poder ver de novo tudo, olhar para as minhas filhas e cumprir com o propósito que Ele tem para a minha vida, que é escrever o meu livro e colocar lá todos os milagres que Ele fez. Não importa quão difícil seja a caminhada, Deus está contigo. Em todos os momentos, no sim e no não. O meu motivo para viver e não conviver com a miastenia. É para viver com Deus. É minha alma estar curada, para na hora que eu sentir a dor da agulha, eu falei, Deus está comigo. E eu vou soltar um sorriso e deixar todos os CTI impressionados, porque é essa força de Deus que me move. E isso é um bom motivo para viver, porque eu não sou dona da minha vida. Deus é que é dono da minha vida. É inspirador, né? Você ver uma pessoa que realmente foi atravessada por uma dor e, do outro lado, ela encontrar uma virtude, né? Encontrar um novo significado. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre ressignificar. E como
perseverar em meio à dor, então? Olha, foi um dos melhores motivos para viver que eu já ouvi nos programas até hoje, viu? A minha vida não me pertence, literalmente. É uma entrega. Somente a experiência vivida, somente a fé que ela é amadurecida com o tempo, somente a exposição pela palavra, somente a troca entre as pessoas, somente a convivência, onde você entrega e recebe, pode fazer com que esse ambiente de fé se desenvolva e cresça e essa esperança aconteça dessa maneira. Amém. Não é uma coisa que a gente recebe, é graça, é espontâneo, mas é aquilo que o convive caminho, é no caminho que isso acontece. Não existe isso de outra forma, a não ser aquilo que é construído nessa relação que se estabelece entre o que está acontecendo eu comigo mesmo e eu com quem se relaciona à minha volta. Esse é o caminho. Amém. Dr. Lucas, a gente já falou em vários programas sobre dor, a gente já falou vários programas sobre medicação. Tem até um tempo que a gente não tem falado sobre medicação, então eu vou trazer esse tema para cá hoje. O quanto a medicação, especialmente a que está ligada ali à depressão, ansiedade, alguns transtornos, o quanto ela pode ajudar uma pessoa a, durante um momento de enfrentamento de uma crise ou uma situação, ela conseguir ter você fala muita palavra, ela tem uma funcionalidade e a outra é suportar, é uma outra palavra, mas que quer dizer isso, suportar aquela situação, aquele enfrentamento. As pessoas, muitas vezes, elas chegam no consultório com um medo da medicação, né? Com um preconceito contra a medicação, um medo de ficar dependente da medicação. Muitas vezes não tão sem motivo, né? Porque às vezes vai em colegas ali, toma um remédio e volta depois e acaba tendo um alívio, só que é um alívio que está escorado na medicação, né? E não tem essa preocupação de escorar essa saúde mental da pessoa em outras coisas para que quando a medicação for retirada, ela fique bem. Então, eu fico escorado ali na medicação, né? Não é uma dependência, mas quem está segurando a onda ali naquele momento é o remédio. Só que tem, né? A pessoa chega mal, ela está ali em crise, ela está ali muito deprimida, né? Ela está ali assim, desvitalizada, né? Que às vezes a pessoa acha que depressão é tristeza, né? Depressão é uma falta de vitalidade, a pessoa não consegue viver, né? Não consegue ter pensamentos positivos sobre ela não consegue buscar, não tem energia, está se sentindo culpada. Ela está com um funcionamento cerebral completamente alterado. Não tem muito que a gente abordar essa pessoa, né? Não tem como a gente abordar ela de uma forma adequada, né? Então, o que o medicamento faz? Ele restabelece esse funcionamento cerebral, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um corpo, né? Que a gente tem o espírito, a gente tem a alma, né? Existe um milagre, mas a gente tem um corpo que ele demanda um funcionamento. Que a gente fala até que é o tripé aqui do programa, né? Sim. Que é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, assim, o corpo tem um neurônio que comunica de um jeito, que precisa da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, da acetilcolina, né? Enfim, ele precisa ali do bom funcionamento para que as operações corporais sejam bem executadas. Então, a gente entra com a medicação quando está muito prejudicado, né? Quando a gente percebe que a pessoa está em crise, está com sintomas graves, está com uma perda de funcionalidade, está no sofrimento intenso, né? Imagina pegar uma pessoa com sofrimento intenso e falar, olha, você vai fazer atividade física 5 vezes por semana, né? Coisa que ela não gosta, né? Você vai se alimentar de um jeito que você não gosta, você vai dormir no horário que você não quer. A pessoa não consegue, né? Porque isso ali é vivido com um sofrimento mesmo, né? É mais sofrido, né, para a pessoa. Então, a gente restabelece ali com a medicação e vai implementando as outras coisas com a expectativa de um dia retirar esse medicamento, né? Que pode se manter por um tempo maior, né? Alguns quadros a gente mantém por um período maior, às vezes alguns por um período indefinido, mas a nossa expectativa, né, que eu sempre trabalho com meus pacientes, falo, olha, a gente vai começar a medicação e depois que der efeito, a gente já vai começar a preparar as bases para a gente tirar o dia que der para tirar, né, lá na frente. A gente não vai ficar parado só no remédio. Mas o remédio ele tem essa importância. E o que impede que esse fluxo ideal que você planejou ali junto com o paciente, para entender aquela crise, aquele momento, para dar ali um suporte para ele nesse enfrentamento, o que impede que isso aconteça dessa forma? O que acontece? Eu sempre converso com eles na primeira consulta, né? Porque quando a gente passa esse programa, fala, olha, não precisa de atividade física, todo mundo, vou fazer, eu não quero, beleza, então vou fazer, concordo.
quando volta e o remédio faz um excelente efeito, acabou. Abandono. Está resolvido, né? Eu sempre trabalho com ele. Falo, olha, o remédio não é para a gente usar para viver bem, para se sentir bem enquanto vive mal. O remédio não serve para isso, né? É para aliviar sintoma e a gente se aproveitar essa oportunidade para começar a viver melhor. Né? Você está sedentário, com atividade física, você está se alimentando mal, vamos alimentar bem, você está dormindo mal, vamos dormir bem, né? Você está com péssimos hábitos, vamos eliminá-los e adquirir bons hábitos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Que você está aberto, né? Que você veio, né? O que acontece demais? A pessoa toma o remédio, melhora e às vezes nem volta, né? Vai pegando o remédio, vai comprando sem receita, vai pegando da vizinha, né? Começa a fazer uma... Quantas vezes já aconteceu e o paciente volta anos depois, né? Nossa, estou tomando aquele remédio até hoje, mas agora já não tá faz efeito, não adianta. Então, assim, na dor a pessoa quer, mas quando a dor passa, ela esquece. É algo que a gente precisa combater num nível global, num nível de órgãos competentes de saúde, sim. Ok, só que a nossa esfera de alcance ela é sempre limitada a nós mesmos. Então, ao final desse programa, eu quero deixar para você essa reflexão. Se você tem fundamentado a sua vida em qualquer coisa que não resolve o seu problema, tome uma decisão hoje de fundamentar a sua vida na rocha que é Cristo e a partir disso você vai conseguir tomar as melhores decisões. Ouvir os especialistas, as pessoas que podem te ajudar, ouvir amigos, ouvir uma família, ouvir um grupo de apoio, ouvir um grupo que presta uma assistência emocional, terapêutica, enfim, ouvir alguém que ouça, né, a você também e que possa te ajudar nesse sentido, porque a nossa vida, quando ela é fundamentada nessas coisas que são transitórias, que são terrenas, é a gente viver aquém do que a gente pode viver. E você é um bom motivo para viver e você sempre pode viver melhor com Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.